nome é Odoné Serrano Júnior, eu sou promotor de justiça, estou atuando há mais de 4 anos na área de execução penal das penas alternativas e recebi essa incumbência da Escola do Ministério Público para elaborar, juntamente com a minha equipe de trabalho, né, a estagiária Caroline Lang, a Emily Cristine de Freitas de Arruda, assessora, a Renata Albuquerque da Silva, assistente, um escrito sobre algum instituto da nova lei do pacote anticrime, com o olhar da execução penal, principalmente do olhar da execução penal das penas alternativas. E o tema que a gente escolheu decorreu de provocações, né, que começaram a surgir de alguns advogados solicitando a aplicação retroativa do artigo 28A do Código Penal, introduzido pela Lei 13.964 de 2019, a casos que já estavam em execução penal. Né? Aplicação retroativa do acordo de não persecução penal a casos que já estavam em execução. E daí isso surgiu uma curiosidade para nós irmos a fundo e tentarmos descobrir quais seriam os argumentos utilizados para defender esse tipo de tese e verificar se essa tese vinha ou não de encontro ao interesse público e qual seria o posicionamento do Ministério Público. Ao fazer essa pesquisa, a gente foi ampliando, fomos aí colhendo todo o material disponível, tanto de doutrina, jurisprudência e as orientações que os diversos ministérios públicos fizeram a respeito desse novo instituto. Ou seja, o acordo de não persecução penal, enquanto instrumento alternativo de soluções de casos penais, está baseado em aspectos de justiça negocial que tem que ser operacionalizado à luz dos preceitos da justiça restaurativa. Ele é muito similar, né, ao Instituto da Transação Penal, à suspensão condicional do processo, à composição de danos à vítima com efeito de renúncia ao direito de queixa e representação, todos os institutos ali. Eu lembro do início da minha carreira que a gente teve que estudar a Lei 9.099 de 95 e a criação dessa novidade da justiça, da justiça dos juizados criminais de pequenas causas, né? E a gente vê muita similitude desse instituto, que ele não é tão novo. De certa forma, ele é uma ampliação, e é uma ampliação que também atinge muito dos crimes, né, que são objetos da execução penal em meio aberto, com substituição por penas restritivas de direito, ou seja, crimes com pena até 4 anos cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoas, né? Então a gente começou a elaborar isso, né? E começou a indagar o que seria estruturante para fazer um bom trabalho. Primeiro, a aplicação retroativa, ela parte do pressuposto que você tem que identificar se essa norma penal ela é de natureza material, penal, se ela é de natureza processual ou ela tem natureza híbrida. Por quê? Uma norma processual, assim, estabelece o artigo 2º do Código de Processo Penal, ela tem aplicação imediata, inclusive para crimes cometidos antes da vigência da nova lei. Já a norma penal material, se ela for mais benéfica ao réu, ela tem aplicação retroativa, né? Se ela for prejudicial, não tem aplicação retroativa. Isso está previsto tanto no artigo 2º do Código Penal, e se nós formos analisar a literalidade do artigo 2º, pode-se chegar até a conclusão que, inclusive, ela tem aplicação retroativa após o trânsito julgado, ou seja, ela reincide sentença condenatória, e o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, estabelece, então, a retroatividade da lei penal benéfica como uma garantia constitucional. Daí essa preocupação, né? Qual seria, então, o interesse, né, da defesa de tentar aplicar o acordo de não persecução penal quando já tem uma sentença condenatória, quando já tem uma execução penal em meio aberto? Quando o artigo 202 da Lei de Execução Penal assegura que, cumprida ou extinta a pena, qualquer anotação referente à condenação deixa de constar na certidão de antecedentes.
né? Então, o argumento de que, eu quero o efeito ficha limpa o mais rápido possível, né? Ele não é suficiente para aplicar isso, porque se cumprir o serviço comunitário, se cumprir a prestação pecuniária, se cumprir limitação de final de semana, se cumprir as condições que foram estabelecidas como pena alternativa, ele já obtém esse efeito de ficha limpa. Por quê? A gente tem uma preocupação na área da execução penal de tentar facilitar e fazer os ajustes necessários. Isso já tem uma previsão legal, né? E o programa de cumprimento da pena em meio aberto ele pode ser ajustado conforme as contingências da vida, porque muita coisa pode acontecer, desemprego, doença, doença na família, a própria atual situação de pandemia, mudanças de residência, mudança de trabalho, de local de trabalho ou de horário de trabalho, é feito os ajustes na forma de cumprimento das penas alternativas. Tudo com base no artigo 116 da Lei de Execução Penal, no artigo 148 da Lei de Execução Penal e no artigo 66.5 da Lei de Execução Penal. Então, essa facilidade de que a pessoa cumpra a pena, né, mas ainda assim cumprindo as finalidades da sanção penal, de prevenção do crime, de ressocialização, de reparação dos danos causados à sociedade e à vítima, ela já existe, né? Então, qual seria o interesse? O interesse da defesa em buscar a conversão de uma execução penal em acordo na persecução penal. E a gente descobriu que era tanto o efeito depurador da reincidência, ou seja, a gente encontrou estudos mostrando que tem pessoas que defendem que mesmo depois de cumprida a pena, até 5 anos depois de cumprida a pena, haveria interesse em converter aquele caso em acordo de não prescrição penal. Por quê? Porque assim se afastaria o efeito da reincidência, ou seja, aquele caso criminal, se tivesse reiteração criminal, não poderia ser considerado, no segundo caso, como uma reincidência e a majorante na segunda fase do cálculo da pena não poderia incidir. E de cara a gente já descobriu que isso vai contra o interesse público, porque uma das funções da pena é tentar gerar contra-estímulos para a pessoa reiterar na prática do crime, né? É facilitar que ela entre no mercado de trabalho honesto, né? E não o contrário. Não teria nenhuma lógica você estabelecer esse contra-estímulo. Então, a partir disso, a gente conseguiu montar um estudo e daí nós percorremos aí todas as possibilidades, né, de aplicação retroativa do acordo na persecução penal. É uma garantia constitucional a aplicação da lei mais favorável? Mas ela não pode distorcer o Instituto. E o Instituto tem algumas finalidades, e essas finalidades são focadas na justiça restaurativa, são focadas nas finalidades de prevenção do crime, de reprovação do crime, né, de tentar evitar a reiteração criminal. Então, não pode ser um vale-tudo, né? E então a gente fez um estudo completo, passando aí, analisando todas as possibilidades de aplicação retroativa conforme a fase procedimental. E qual foram as orientações iniciais dos diversos ministérios públicos, né, a respeito disso. Isso tem uma importância prática para o Ministério Público? Tem, porque são casos que se apresentam todo dia para serem resolvidos, o promotor tem que fazer uma peça fundamentada, ainda que na recusa de aplicação do acordo de não persecução penal haja possibilidade de recurso para o procurador-geral, né? Ainda assim, você tem que fazer uma peça consistente e bem analisada. Então, a gente começou a estruturar os nossos estudos por todas as fases. Quais são as opiniões, o que nós tínhamos de material doutrinário, jurisprudencial ou de orientação dentro dos ministérios públicos e tentou filtrar esses argumentos, de modo que quem fizesse a leitura desse nosso artigo pudesse se situar bem, uma leitura que fosse desse, ao final da leitura, a pessoa tivesse, assim, já um bom preparo, já estivesse bem situado na temática. Até o oferecimento da denúncia, seria uma primeira fase. Até o recebimento da denúncia,
até o início da instrução criminal, até o final da instrução criminal, até a prolação da sentença, até esgotado o prazo de recurso, até o recurso ser julgado, né? Até o trânsito julgado da sentença condenatória, poderia na execução penal, né? Até o final do cumprimento da pena, né? Após o cumprimento da pena, dentro dos 5 anos do prazo depurador da reincidência, ou mesmo depois, né? E nós fomos, então, tentando fazer esse estudo, analisando esses argumentos, né? Além do efeito depurador da reincidência, a gente identificou também que um interesse que poderia surgir em aplicar o acordo de não persecução penal na fase de execução penal seria afastar os efeitos secundários da condenação, desde que previsto, artigo 91 e 92. Por exemplo, um caso, crime contra a administração pública, em que foi aplicado como efeito da condenação o afastamento do cargo público, a pessoa perderia o cargo público. E apresentaria, então, uma defesa, provocaria o promotor de justiça. Vamos fazer, então, um acordo de não persecução penal, eu aumento a indenização, eu aumento as demais penas, as multas, etc., em troca de levantar esse efeito secundário, ou seja, não ocorrer a perda do cargo público, né? Então, você teria um interesse e o argumento da aplicação retroativa da lei mais favorável. Mas, mesmo assim, nós teríamos que ver se há interesse público nessa conversão e se isso não estaria, então, deturpando o Instituto, né? O Instituto também tem outras finalidades, né, que não é apenas atender o interesse do réu, né? Algo que está pautado numa realidade, ou seja, os recursos judiciários, os recursos da polícia, os recursos do Ministério Público, né, são finitos, são escassos. É preciso utilizar bem esses recursos. É preciso fazer boas escolhas, aonde nós vamos gastar mais tempo e energia. Então, casos mais simples, casos sem violência, casos sem grave ameaça, casos com pena mínima inferior a 4 anos, podem ser resolvidos com justiça negociada, mas não a qualquer custo, né? Qual seria o interesse? Depois de o processo já estar sentenciado, o juiz já ter definido uma pena concreta, você reabrir essa negociação. Seria até um desprestígio à atividade jurisdicional que se realizou, que já determinou qual seria o quantum justo de pena para esse caso concreto, né? Então, a gente fez todo esse estudo pensando também no aspecto prático, né, da realidade do dia a dia, diante desses pedidos que começaram a surgir de aplicação de acordo de não persecução penal na fase de execução, mas a gente fez um estudo mais profundo possível, abrangendo todas as etapas em que podem surgir pleitos de aplicação retroativa desse novo instituto. De modo que quem proceder à leitura desse nosso artigo vai ter bom material, né, doutrinário, jurisprudencial, legislativo, os argumentos que são utilizados na defesa da aplicação retroativa ou não aplicativa de qualquer fase, então vai estar bem situado para operacionalizar e operar na prática com esse novo instituto. Então é isso, a gente agradece muito esse convite da Escola do Ministério Público, essa oportunidade que se dá do Ministério Público e cada promotoria de justiça ser também uma sala e um laboratório de pesquisa jurídica, ou seja, é algo que eu sempre enfatizo, que é importante, por exemplo, os estagiários têm que ser orientados pelos próprios promotores a realizar essas pesquisas jurídicas, a produzirem materiais, artigos com metodologia científica, porque assim eles vão evoluindo, né? Estagiários e assistentes da mesma forma, porque hoje você tem essa necessidade de ter a prática jurídica antes de ingressar na carreira. Então, isso vai ajudar as pessoas que depois entrarem em carreiras jurídicas, juiz, promotor, etc.,
a terem já uma formação melhor, e aqueles que continuarem sendo servidores, e é muito importante esse trabalho dos servidores, vão se tornar cada vez mais profissionais muito bem capacitados. Então, essa missão da escola é essa oportunidade que se dá de, com esses convites, de se criar estímulo à pesquisa. E a pesquisa, o estudo tem que ser uma prática continuada. Isso vai ser sempre assim. Então, a gente espera que esse trabalho que a gente apresentou, esse artigo que a gente apresentou, seja útil, seja proveitoso para quem tiver interesse em se debruçar sobre esse tema. Então, é isso. Obrigado.